mas eu não vou saber quem que é para interagir, é difícil. Eu vou te falar. Graziano entrou. Quem? Graziano. Ah, tchau, caro. Mari. A Mariana. Mariana e Graziano. Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui um pouquinho para começar, porque... Esperar chegar mais algumas pessoas pra gente começar e dar início à live de hoje, à aula de hoje. Então, na verdade, é a Maria. Maria foi minha aluna na ONG. Como é que você tá, Maria? E o Graziano... Tô esperando aqui um pouco, ver se aparece mais algumas pessoas, se a gente começar esse bate-papo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a gestão do tempo e como que eu posso aplicar a gestão do tempo ao aprendizado de idiomas. Agora são 8h03, eu vou esperar mais um pouquinho. A gente começa, acho que quando for 8h05, eu começo a transmitir. Ah, o Lucas Botelho. O Lucas é uma figura interessante, o Lucas fala árabe. Depois até você deixar eu contar a sua história, de como que você aprendeu árabe. O Lucas tem uma história muito interessante com esse idioma minimamente difícil, né, Lucas? Galera, olha só, eu vou começar, eu já tenho aqui algumas pessoas, a gente vai começando esse bate-papo, essa aula, e a partir daí, mais pessoas forem entrando, a gente vai interagindo. Né? Primeiramente, boa noite às pessoas que já estão aqui. Hoje eu vou falar sobre a gestão do tempo e como aplicar a gestão do tempo no aprendizado de idiomas. Vamos pensar o seguinte primeiro. Quando se fala de gestão do tempo, é um termo muito usado no mundo corporativo para poder basicamente falar o seguinte: como eu administro o meu tempo ou quais as ferramentas que eu tenho para administrar o meu tempo. Isso eu posso, basicamente, no mundo corporativo, eu vou usar isso dentro da empresa, dentro do meu trabalho, dentro dos meus projetos, junto com a minha equipe de trabalho. Mas eu posso transferir isso para a faculdade, para a escola, para os cursos livres, como que eu estudo, como eu programo a minha rotina, como eu crio um mapa para poder ter essa noção maior, mais ampla e poder controlar esse tempo. As pessoas atualmente elas falam o seguinte: o dia tem 24 horas apenas, eu precisava de 36 ou de 48 horas. Na verdade, isso é uma grande bobagem. Porque a nossa lógica nós entendemos que temos 24 horas. Em 24 horas nós temos que dormir, nos alimentar, temos que trabalhar, temos que estudar e fazer uma série de outras coisas, inclusive lazer. Apreciar uma boa música, assistir um filme, sair com os amigos, bater papo, enfim, uma série de coisas que as pessoas fazem no dia a dia. Só que as pessoas elas acham que aquelas 24 horas não são suficientes para elas se desenvolverem, para conseguir colocar os projetos das empresas no tempo hábil, entregar as tarefas, fazer os trabalhos escolares
estudar e uma série de outras coisas que estão ligadas ao tempo, de uma forma geral. O que eu percebo é o seguinte: eu preciso de manter uma rotina, eu preciso dividir o meu dia em pequenas porções, que eu chamo de porções diárias. A partir dessas porções diárias, eu crio uma lista de prioridades. O que é mais urgente, o que é mais importante, o que é prioritário. Quais são as atividades que eu posso deixar de lado, que eu posso descartar. Por exemplo, se eu sei que daqui 2, 3 meses eu vou ter uma prova, um teste para uma promoção numa empresa onde eu trabalho, ou para conseguir uma bolsa de uma universidade, um intercâmbio, um concurso público, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar essas tarefas que são, às vezes, e naturalmente mais importantes do que simplesmente eu ir para uma festa, ir para um barzinho, encontrar com os meus amigos, ou pegar um cinema, um teatro no final de semana. Inclusive, ir para a academia, praticar uma atividade física. Pô, mas Wallace, aí eu vou ter que sacrificar a minha academia? O Lucas falou uma coisa legal aqui, ó, quebrando a cara para aprender. Isso aí. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que ou quais são as minhas prioridades? É delas que eu tenho que falar. O que é melhor? Eu passar no concurso público que eu me dedico há 2, 3 meses, ou ter ser promovido na empresa, ou ganhar uma bolsa de estudo, do que eu perder aí 4, 5, 6 finais de semana de sair com meus amigos e de ir ao cinema, ou de até mesmo frequentar a academia, ou o clube, não importa. Então eu naturalmente retiro aquilo que eu chamo de gordura e começo, dentro de um panorama geral, elencar aquilo que é mais importante para a minha vida. Se eu defino que o estudo ou o trabalho é mais importante, o cargo almejado, a vaga na empresa pública ou na empresa privada, não importa. Então, as pessoas tendem a pensar que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e transformam isso numa reclamação diária. Mas sem se darem conta que elas precisam priorizar uma série de coisas. Então, quando eu falo de gestão do tempo, eu basicamente estou falando de uma forma ou ferramentas e técnicas que eu tenho para administrar tanto o meu tempo livre, que é importante, quanto o meu tempo de labuta, de trabalho, que eu preciso me dedicar a uma atividade que pode ser remunerada ou não. E aí entra o estudo e outras coisas que estão aí dentro, alinhadas dentro dessa mesma estrutura. Então eu defino de que horas a que horas eu vou trabalhar. Por exemplo, de 8 às 18 horas, como a maior parte das pessoas no Brasil. Mas dentro da empresa que eu trabalho, o que é mais importante? Eu tenho um projeto para entregar no final da semana. Ou eu vou ter que toda hora parar meu trabalho para poder responder e-mail que às vezes uma outra pessoa poderia responder no meu lugar. Então eu priorizo. Não, dentro da minha equipe, junto com os meus gestores, eu vou definir o que é a prioridade. Entregar o projeto sexta-feira do final da semana. Então eu vou focar naquele projeto. Isso é uma situação hipotética dentro do mundo corporativo. Só que quando eu estou falando, por exemplo, de estudo, eu preciso de pensar que daqui 2, 3 dias eu tenho uma prova. Eu tenho um trabalho na sexta-feira para apresentar. Eu tenho que elaborar um artigo acadêmico para daqui 1 mês, 2 meses. Eu vou concluir meu curso. Ou eu vou fazer uma prova para um exame de proficiência. Quer dizer, uma série de coisas que eu tenho que entender e que eu tenho que pensar quais são as prioridades. Eu coloco elas onde? No papel. Ou eu coloco numa planilha de Excel. Ou eu escrevo um texto no Word. Eu uso as ferramentas que eu tenho para poder me lembrar e me sinalizar de qualquer forma. Assim, eu tenho como definir como será o meu dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e como é que serão os meus finais de semana. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite.
O que eu vou fazer? Eu tenho quantas horas aí de tempo livre? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Como que eu vou transformar essas horas livres numas horas produtivas? Eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para a escola. Eu levo quanto tempo eu gasto para chegar até esses lugares? Para me deslocar, para ir e para voltar? Eu perco ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas? 4 horas, 5 horas por dia só em deslocamento, em trânsito? Ainda mais para quem vive em grandes cidades? Então eu tenho que pensar o seguinte: eu teria como utilizar esse tempo que eu estou preso no trânsito, por exemplo, para poder estudar? Teria, ao meu ver teria, e a gente vai discutir aqui, vai descobrir que sim. O que eu faço no meu tempo livre? É realmente interessante que eu fique só gastando as minhas energias com um happy hour com os colegas da empresa na sexta-feira às 18 horas, tomando chopp? Ou é interessante eu aproveitar esse tempo e produzir algo que seja benéfico e útil para mim? Né? A gente produz normalmente, ainda mais na sociedade contemporânea, numa sociedade de consumo pós-industrial, é natural que as pessoas pensem em produção. Só que elas esquecem às vezes de si mesmas e que elas podem produzir para elas, para beneficiar a elas mesmas. O que é muito interessante. Então vamos pensar o seguinte: o meu foco hoje aqui dessa aula é falar da gestão do tempo, é como eu consigo me organizar, como eu consigo fazer as minhas coisas e literalmente ganhar tempo aplicado ao ensino, no caso ao aprendizado de idiomas. Então eu penso o seguinte: primeira pergunta, essa pergunta eu jogo para vocês, mas é uma pergunta que eu também sempre me respondo. Primeira pergunta: qual língua eu quero aprender? Ok, a pessoa entendeu essa pergunta, respondeu, isso fica fácil. Segunda coisa, em quanto tempo eu quero aprender essa língua, esse idioma? Daqui a pouco eu vou citar o caso do Lucas ali, se ele me permitir. O Lucas aprendeu árabe, uma língua minimamente muito complicada, em 8 meses. É possível. Aqui ele pode até falar assim, não, elas não contam, mas são apenas 8 meses. Aqui a Ellen entrou. Quem mais? A Ingrid. Legal, sejam bem-vindos. Então, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o tempo que eu vou dedicar ao estudo de um idioma novo que eu quero aprender? Seja ele o árabe, o japonês, o alemão, o russo, o chinês, o italiano, o inglês, não importa. O tupi, não importa. Quanto tempo eu vou dedicar? Aí eu tenho que pensar: eu tenho quantos minutos por dia? Eu tenho 15 minutos. Não, eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora e meia, eu tenho 2 horas. Sensacional. Quantas horas eu tenho por semana para poder me dedicar a esse idioma? Aí eu começo a criar o quê? Eu começo a desenvolver uma rotina, desenvolver um mapeamento. Não, eu tenho... E em 1 mês, quanto tempo eu tenho? Por que essas perguntas são importantes? Elas são importantes, primeiramente, para eu entender o seguinte: eu quero aprender um idioma em 10 anos. Tranquilo, todo mundo tem o tempo que quiser. Em 10 anos, se eu criar um planejamento grande de 10 anos e conseguir cumprir esse planejamento, eu não preciso estudar mais que 1 hora por semana, talvez. Quem sabe 1 hora por semana eu mantenho ali, tranquilo, sem preocupação. Vou estudar ali 4 vezes por mês apenas. Em 10 anos, talvez eu estarei falando mais ou menos bem um idioma. Sinceramente, eu não tenho 10 anos. Então eu penso o seguinte: eu posso encurtar de 10 para 5. Em 5 anos. 5 anos é um tempo considerável. Olha que interessante. 5 anos é o tempo que normalmente uma pessoa passa dentro de uma escola de idiomas. Varia de 4 a 6 anos. A média 5. Então, num geral, as pessoas aprendem idiomas em 5 anos. Mas a gente tem que considerar o seguinte: quantas horas de aula que ela tem por semana?
quantas horas de aula ela tem por ano e por mês? Para somar todo aquele tempo que ela vai se dedicar durante aqueles 5 anos. Tem pessoas que não têm como se dedicar a 5 anos porque ela pensa que ainda é muito. Não é tanto quanto 10 anos, mas é muito. Então ela pensa 2 anos. Aí tem algumas escolas de idiomas por aí, no Brasil afora, que tem o costume de falar o seguinte: ah não, eu te dou fluência em 2 anos. Você vai falar o idioma em 2 anos. Gente, cuidado com essa arapuca. Não tem como ninguém prometer a outra pessoa que ela vai ensinar um idioma em tanto tempo. Agora, 2 anos, se eu quiser me programar para poder aprender e me desenvolver bem num certo idioma em 2 anos, tem jeito. Eu começo a colocar no papel quantas horas eu tenho por dia, quantas horas eu tenho por semana e por mês e aí por diante. Em casos mais urgentes, eu posso precisar de aprender às vezes em 8 meses, como foi o caso do Lucas. Eu tenho casos que eu vou precisar de aprender em 5, 6 meses, porque eu vou ter uma viagem no final do ano ou no início do ano que vem. Eu tenho que saber o mínimo para me comunicar. Ou daqui 2, 3 meses ou semanas eu preciso viajar para um país X e eu não falo a língua local. Mas pelo menos ele é uma situação tranquila de turismo, que eu preciso saber perguntar quanto custa, onde fica, e tenho que saber falar pelo menos meu nome é bom dia, boa tarde. Isso aí se resolve rapidamente. Você corre ali, você percorre na internet, você com 2, 3 cliques você já consegue saber isso. Não tem nenhum mistério. Agora, as pessoas elas esquecem que quando elas estão aprendendo um idioma, elas simplesmente acham que elas vão aprender esse idioma tendo 1 hora de aula por semana. Cuidado. Cuidado. Vou dar um relato pessoal. Eu depois até posso usar o caso do Lucas. Eu estudei, continuo estudando porque eu não vou parar de estudar nunca. Mas eu aprendi em 1 ano e 8 meses a falar um idioma que eu considero o mais difícil que eu já estudei, que é o lituano. Com 1 ano e 8 meses, eu fui para a Lituânia, fiquei lá 2 meses quase, e eu consegui só utilizar aquele idioma. Mas como que eu consegui fazer isso? Mágica? Não. Eu tinha 4 horas de aula por semana. Nas férias, eu chegava a ter 30 horas de aulas. Ou seja, aula todo dia. E aí, bastava as aulas que eu tivesse? Não. Primeiramente, vou dar um número. Eu tive 326 horas de aula. Olha só, hein? É um número bem interessante, bem significativo. Por que eu falo isso? Porque, num geral, a gente precisa pelo menos de 320 horas de contato com o idioma estrangeiro para poder falar aquele idioma. É o mínimo. Só que eu tive isso de aula. Só que além dessas aulas, eu estudava pelo menos 1 hora por dia todos os dias. Ou seja, se eu somar as horas de aula, 326, pensando que num ano temos 365 dias, com 1 hora pelo menos, eu tive pelo menos 365 horas de estudo individual, fora as minhas aulas, para 1 ano. Para mais 8 meses, foi mais um tanto de hora. Só que tinha dias que eu estudava 2, 3, 4 horas. Quando era final de semana, às vezes num domingo, eu pegava um dia, uma tarde inteira. Ou seja, para que eu conseguisse, em 1 ano e 8 meses, sair do Brasil e ir para a Lituânia, falando um idioma que era completamente novo para mim, e lá eu tivesse uma desenvoltura considerável, não usei apenas para turismo, eu conseguia realmente conversar com as pessoas sobre assuntos variados, dos mais diversos. Inclusive eu conversava com pessoas que não sabiam falar uma outra língua que não fosse apenas o lituano. Então a comunicação era integralmente feita em lituano. O que acontece? Eu simplesmente tive que me dedicar. Então eu criei uma tabela. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho a gestão do tempo, né, que me leva ao aprendizado de idiomas, eu organizo meu tempo e transformo esse tempo em favor de aprender esse idioma que eu quero, eu já começo a criar uma disciplina. Eu começo a criar uma rotina. Essa rotina ela é muito saudável. Porque eu tenho que pensar que eu tenho que ter contato com a língua nova, a língua alvo, diariamente, todos os dias. Porque português eu falo desde criança. Eu escuto pessoas falando desde criança. Eu já tenho 41 anos.
Então eu estou há pelo menos 41 anos escutando português na minha cabeça, diariamente. Se eu abro um livro, está em português. Eu entro na internet, está em português. Eu escuto rádio, televisão, está em português. Meus amigos, colegas de trabalho, professores, todas as pessoas do meu convívio social vão conversar comigo em português. Então eu sou bombardeado pela minha língua mãe, o português, todo dia nos últimos 41 anos. Mesmo antes de falar. Então pensem o seguinte, nós temos que começar a pensar que para criar um processo que a gente chama de imersão, nós temos que nos envolver e nos cercar daquele idioma o máximo possível. Para isso eu tenho que criar uma rotina. A segunda coisa que eu vou falar é o seguinte, como elaborar uma rotina de estudos. Essa parte eu acho sinceramente a mais fácil. Pega uma planilha, Excel, por exemplo. Muitas pessoas sabem utilizar o Excel. Pegue essa planilha e divida seu dia em porções diárias. O que você faz de 8 ao meio-dia de segunda-feira? Ah, Wallace, eu trabalho. Ok. Nessas 4 horas você tem alguma pausa? Tenho para o café de 15 minutos. As empresas, no geral, trabalham dessa forma, quando são empresas mais tradicionais, mais rígidas. Então, aqueles 15 minutos ali, ouve um podcast, coloque no YouTube, assista um vídeo curto, leia um texto na língua estrangeira, escreva alguma coisa, produza alguma coisa numa língua estrangeira, abra um livrinho, abra um dicionário, qualquer coisa. O Google Tradutor, qualquer site, dá uma lida. Você já tem 15 minutos na manhã de segunda-feira. Na hora do almoço, tem pessoas que têm 1 hora de almoço, outras têm 1h15, empresas que dão 1h30 até 2 horas, dependendo da empresa e do cargo. Aproveita aquele tempo que você tem, aquela 1 hora, 1h15, 1h30. Almoça, se você almoça rápido, eu tenho essa vantagem, eu almoço rápido. Podem falar que não é muito bom, mas enfim. Eu almoço rápido. Então eu consigo pegar parte do meu horário de almoço e utilizar para poder estudar. O quê? O idioma que eu estou interessado no momento, que eu chamo de idioma-alvo, que é a minha área de interesse. Coloca um fone no ouvido para não incomodar ninguém, se for o caso. Leia alguma coisa em voz alta, só que baixinho, para você se ouvir. Depois do almoço, voltou a trabalhar? Ok, você vai ter aí mais 4, 5 horas de serviço, até as 17, 18 horas. Vai ter uma pausa de 15 minutos. Nem sempre o seu trabalho é um trabalho que exige tanto de você assim. Tem empresas que permitem que as pessoas até possam ficar nas redes sociais. Algumas mais tradicionais não gostam muito disso e às vezes elas interrompem esse tipo de atividade. Mas se você tiver como ficar na rede social, por exemplo, por que não colocar lá o seu LinkedIn, seu Facebook, seu Instagram, qualquer rede social que você utilize, na língua de interesse? No horário do trabalho você pode às vezes bater o olho ali, perceber uma coisa ou outra. Isso pode ser interessante. Terminou o horário de trabalho, o que você vai fazer? Ah não, eu vou encontrar com meus amigos, vou pro barzinho. Olha, se você não vai para a faculdade depois do serviço, ou se você não faz um curso de qualquer natureza depois do serviço, você pode utilizar aquela segunda-feira à noite para dar uma estudada. Não precisa ser 3, 4 horas direto, não. Talvez meia hora, 15 minutos. Para quê? Para você acostumar. No início, o ideal é a gente usar 15 minutos por dia. Não mais que isso. Aí, com o passar do tempo, as semanas vão passando, você vai colocando mais tempo ali, 30 minutos. Pô, eu não consigo, porque eu estou dentro do ônibus. Dentro do ônibus, abre o livrinho, abre o celular. Então a gente tem que começar a criar esses pequenos hábitos. Vai assistir um filme, você está cansado? Não, eu quero assistir um filme na Netflix, ou na internet, ou na televisão. Então, procura assistir um filme legendado, se for o caso. Tira a legenda, se tiver como. A gente tem que criar esses mecanismos de fazer com que o tempo corra a nosso favor. Se a sua rotina semanal ela é similar a essa segunda-feira que eu acabei de listar, de falar, então, faça tudo isso que você fez na segunda-feira, terça, quarta até a sexta. No sábado e domingo, a gente já tem uma liberdade maior. Pô, mas eu vou estudar sábado e domingo? Por que não? Por que o estudo tem que ser algo tão penoso? A gente não tem prazer naquilo? Conhecer coisas novas que podem nos permitir conhecer pessoas novas,
permitir conhecer novos lugares, pode nos permitir acesso a novos cargos, a novas empresas. Se você colocar na cabeça que você está estudando um idioma, tem um motivo por trás disso, um objetivo concreto, e você quer alcançar esse objetivo, você vai ter que ter alguns sacrifícios. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas eu vou para academia de segunda a segunda. Não tem problema, não. Eu até tenho colegas que dão aulas em academias, tá? Eles são personal trainers, no caso, que dão aulas na academia em inglês, por exemplo. Então você tem uma prática coletiva, alguma aula de arte marcial, ou às vezes uma aula individual, que é dada completamente em inglês. Wallace, mas aí fica um pouco mais caro. Mas se você já tem dinheiro para poder pagar um personal trainer, por que não? Você vai usar o idioma ali, ó. Inclusive na hora que você está malhando. Ou se você está na esteira correndo, coloca o fone, vai ouvir, ao invés de ficar ouvindo música, coloca ele para ouvir um podcast, um jornal numa língua estrangeira. Enfim, há várias formas da gente conseguir priorizar o tempo, utilizar o tempo a nosso favor. Coloque essa sua rotina no papel e crie essas porçõezinhas diárias. Comece a se educar. A terceira etapa aqui, depois eu vou ler alguns comentários de vocês e a gente entra num bate-papo. Mapeamento de aprendizagem. Então, se primeiramente eu entendi como fazer a gestão do meu tempo, desenvolver uma rotina de estudos, agora eu vou mapear. Peraí, no primeiro mês de estudo, o que aconteceu? Que resultados eu tenho? No segundo mês, eu consegui aprender o quê? No terceiro mês, 3 meses é um tempo excelente para você conseguir mensurar várias coisas, inclusive como que você está na faculdade, como você está na escola, se você conseguiu concluir um projeto na empresa que você trabalha, se você conseguiu resultados satisfatórios na prática física, na arte marcial, na academia. Normalmente a gente mensura isso de 3 em 3 meses. Com 3 meses, já dá para ter uma noção. O idioma começa a ficar mais fácil, a pronúncia já está entrando na minha cabeça, já tem um certo vocabulário, eu já consigo conversar o mínimo com alguém. Já é interessante. Então, mês a mês, você vai pegar esse mapa e aí você vai pensar no seguinte: com 3 meses, eu agora passo, ao invés de estudar 15 minutos por dia, por que não estudar meia hora por dia? Depois de 6 meses, quem sabe você não pode estudar 1 hora por dia? Ou, eu vou citar o caso do Lucas aqui. O Lucas, ele aprendeu árabe em 8 meses. Ele estudava de segunda a segunda, 8 horas por dia. Vocês em casa aí podem fazer o cálculo. Quantas horas o Lucas gastou em 8 meses, todos os dias, com 8 horas? Isso permitiu o Lucas a sair do Brasil, ir para um país de língua árabe e estudar numa universidade lá. Ou seja, ele conseguiu o objetivo dele, que era estudar numa universidade de países árabes, o que não é fácil. Não é fácil nem se fosse em inglês, ou em português, ou em italiano, ou em francês. 8 meses é pouco para qualquer língua. E o Lucas conseguiu vencer isso através do quê? Da persistência, da disciplina. Ele tinha uma motivação, um objetivo. Ele conseguiu cumprir isso. Ou seja, para isso, ele teve que otimizar o tempo dele. Ele teve que monitorar, mapear, criar a rotina, desenvolver a rotina, gerir o tempo dele. Ele teve a consciência necessária para poder entender que ele precisava aprender um determinado idioma. Muitas pessoas, nos anos que eu dou aula, em escola eu dou aula desde 2010, mas dou aula particular desde 2007. Em escolas, principalmente, meus alunos sempre reclamam: não, mas demora muito para aprender. Eu vou levar quanto tempo? Aí eu falo a coisa que eu falo sempre para eles: você vai demorar o tempo que você se colocar. Se eu quero aprender um idioma rápido, eu vou me dedicar horas e horas e horas e horas a fio. Wallace, eu não tenho tempo. Será mesmo que você não tem tempo? A verdade é a seguinte: nós temos 24 horas.
Nós temos que descansar, dormir e ter nossos afazeres diários, não importam quais sejam. São vários dias na semana. Quais são as nossas prioridades? É mais fácil eu assistir televisão durante 2, 3, 4 horas? É mais fácil eu ficar o dia inteiro no Instagram vendo fotinha? É mais fácil eu ficar no YouTube vendo videozinho bonitinho durante 4, 5 horas? Que as pessoas fazem isso, só que elas não têm consciência. Ou eu vou utilizar esse tempo a meu favor. É o que eu faço. Muita gente fala assim, você faz muita coisa. Na verdade eu não acho não. Na verdade eu acho que o que eu faço é o normal, porque é o meu normal. Mas é porque eu criei uma rotina. Tem anos que eu tenho esse tipo de rotina. Mas eu não atingi essa rotina da noite para o dia. Eu passei por vários e vários processos em que aos poucos eu ia intensificando o meu ritmo. Atualmente eu consigo lidar com mais coisas ao mesmo tempo. Trabalho, faculdades, línguas, diversão. Eu consigo dar conta, bem ou mal, de várias coisas que eu faço. Por quê? Porque eu tento sempre administrar o meu tempo, gerir o meu tempo. Você não precisa ser um gestor, um administrador de empresas para poder entender esse conceito, não. É simples. É só saber otimizar e escolher aquilo que é mais importante para a gente. O que vai me gerar talvez um bem-estar futuro. Eu quero aprender idioma para quê? Para poder me comunicar com pessoas estrangeiras, para arrumar uma namorada ou um namorado. É para viajar, é para trabalhar, é para estudar. Então coloquem isso na cabeça. Comecem a tomar conta do tempo, controlar o tempo. Claro que às vezes muitas coisas fogem do nosso controle, mas eu consigo controlar minimamente as pequenas coisas. Então eu parto das pequenas coisas. 15 minutos diários. Mais do que suficiente, não precisa mais que isso não. Ok? Eu vou ler alguns comentários. Se tiver alguma pergunta, eu já vou começar a responder ou, quem sabe, interagir com vocês. Se quiserem também, enviem perguntas enquanto nós estamos aqui ao vivo. A Ellen, ela está falando aqui, produção para si próprio é uma frase e ideia... Peraí. Produção para si próprio... Eu não entendi, Ellen. É porque você pegou onde você destacou uma coisa que eu falei, não é isso? Tá assim, uma frase e ideia na prática. Tá, foi algo que eu falei que a Ellen destacou ali, eu vou tentar explicar isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se a Ellen entendeu o que eu quis dizer, enfim. Olha, eu produzo para o meu bem-estar. As pessoas, no geral, numa era pós-industrial, na era da informação, na sociedade de consumo, que é isso que a gente vive hoje no mundo capitalista, nós produzimos para que pessoas que tenham mais capital econômico que nós recebam ainda mais e produzam ainda mais capital econômico. Mas eu posso também ampliar o quê? O meu capital intelectual, o meu capital cultural. Para isso, eu vou produzir para quem? Para mim mesmo. No momento em que eu estou estudando, eu estou dedicando meu tempo a uma atividade intelectual, cerebral, eu estou produzindo. Estou produzindo muito. Talvez o que eu estou produzindo agora não vai ser palpável, não vai ser algo nítido, é algo mais abstrato. Mas isso eu chamo de investimento. É um investimento que a curto, médio e longo prazo vão me trazer talvez benefícios muito grandes. Da mesma forma que eu produzo na empresa onde eu trabalho, por exemplo, numa fábrica, numa usina, num escritório, numa farmácia, num banco, numa escola, numa universidade, independentemente de onde eu esteja. Num consultório, independentemente. Eu vou produzir o quê? Produzir conhecimento, vou me desenvolver, eu vou me aperfeiçoar. Era basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Alguém falou de intercâmbio.
A Ingrid foi minha aluna. Ela falou que em abril do ano que vem ela vai fazer um intercâmbio. Sensacional. E ela fala que a dificuldade dela é conseguir manter o planejamento de estudo. É possível, eu tô falando coisas dela, tá, gente? É possível aprender mais de uma língua de uma vez? Eu vou parar aí, depois eu vou entrar na outra coisa que você fala ali em relação a doutorado, se eu não me engano. Ok. Então, primeira coisa é a seguinte, a Ingrid vai para fazer um intercâmbio, ela não me falou onde, mas independentemente de onde seja, eu imagino que seja um lugar de língua inglesa, vou partir desse ponto. Em abril, o que a Ingrid tem que fazer? O que você tem que fazer? Nós estamos em julho, então eu conto julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Olha só, Ingrid, se eu conto com julho, eu tenho 10 meses. O que você vai fazer na sua casa? Quantas horas você pode se dedicar por dia? Primeiro ponto. Quantas horas você pode se dedicar por semana? Segundo ponto. Soma isso. Quanto que vai dar no mês? Agora, você consegue fazer isso todos os meses, nos próximos 10 meses? É isso que você tem que conseguir manter. O seu foco é esse. Te aconselho o seguinte, eu tenho experiência de intercâmbio cultural. Em intercâmbio cultural, por exemplo, a gente fica ali um mês e pouco, eu não sei se é o seu caso, num determinado país. Não é interessante chegar lá no básico do idioma, não. O interessante é chegar num nível pré-intermediário, intermediário, quem sabe até avançado. Porque o seu aperfeiçoamento lá, o seu aproveitamento lá, vai ser assim, 100, 1000 vezes maior. Eu te falo isso pelas experiências que eu tive fora do país. Experiências em que eu fiquei uma semana fora, ou que eu fiquei um mês, ou que eu cheguei a ficar 2 meses. A diferença se torna gritante, porque você está em contato com o idioma 24 horas. Mas chegar lá falando pouquinho não é tão interessante, porque você não consegue se infiltrar naquela cultura nova, naquela sociedade nova, de forma tão efetiva e tão eficaz. O interessante é você conseguir já se comunicar, chegar lá, aperfeiçoar, corrigir aquilo que você tem, que você acha que não está tão bom, e aproveitar ao máximo a sua viagem. Conversar com o maior número de pessoas possível, de classes econômicas, classes sociais e faixas etárias diferentes, de universos e mundos diferentes. Por quê? Você conversa com uma criança de 8 anos, ela fala com você inglês de um jeito. Você conversa com uma pessoa de 80 anos, ela fala inglês com você de um outro jeito. Você conversa com um professor na universidade, ele vai conversar com você de uma outra forma. O gerente do banco tem uma outra forma de falar. Se você consegue se interagir com essas pessoas, você vai perceber uma riqueza de vocabulário, de significados, de sentimentos absurda. Se o intercâmbio durar um mês, sensacional. Você vai aproveitar demais. Agora, se for um intercâmbio de um ano, por exemplo, se a pessoa sair daqui sem falar nada do idioma, ok. Ela vai em um ano aprender inglês, por exemplo. Só que eu falo uma coisa pra você, pra Ingrid e pro restante do pessoal que tá me acompanhando. Eu já dei aula em várias escolas. Dessas escolas, e particular também, muitos alunos me procuravam como ex-intercambistas. Eram alunos que tinham ficado um ano na Irlanda, um ano na Austrália, um ano na África do Sul, um ano no Canadá, um ano na Irlanda, um ano nos Estados Unidos e na Inglaterra. O que acontecia? Eram alunos que normalmente saíram do Brasil sem saber muito bem a língua inglesa, vivenciaram uma experiência de um ano intensa lá fora, voltaram. Sinceramente, o inglês deles não era ainda muito bom, não. Não era nada muito aprimorado. Eles conseguiam conversar sobre tudo, todos os assuntos do dia a dia, mas nada que pudesse permitir que eles dessem, por exemplo, uma palestra em inglês que não fosse uma palestra memorizada. Fosse uma conversa livre, igual eu estou tendo com vocês aqui. No meu ponto de vista, o que eu estou falando com vocês aqui em português, eu teria, por exemplo, que dar conta de falar isso aqui em inglês. Se eu sou um professor de inglês, por exemplo. Se eu tenho aquele idioma num nível de fluência, se eu falo um nível avançado. Eu teria que conseguir lidar com essas situações em que a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo, eu rebato e debato com ela. Se você for ficar muito tempo, Irlanda, né?
Se você for ficar muito tempo, procure ficar com pessoas lá que conversam em inglês. Irlanda é um país muito visado por brasileiros, viu? Principalmente em Dublin. Dublin está infestado de brasileiros. E aí viram pequenos guetos e comunidades de pessoas que vão falar português. Tenta falar o máximo inglês. Evita falar português, porque você fala no Brasil. 6 meses. Então, você tem 10 meses a partir de julho até abril, na minha opinião, para você estudar e se preparar, para chegar na Irlanda num nível já interessante. Você já estudou inglês antes, então você já tem uma base. Criar um planejamento. Planilha do Excel, caderno, agenda, Word, usa o que você puder. Desenvolve lá a sua planilha, o seu mapa e segue ele. Ela está falando aqui, quero fazer o doutorado na Europa e junto com o inglês gostaria de aprender o alemão ou o francês. Aí isso aqui vai juntar a outra pergunta que você me fez em relação a ser possível aprender 2 ou 3 idiomas simultaneamente. Só que aí é o seguinte, lembra tudo aquilo que eu falei sobre gestão do tempo. Tudo aquilo que eu falei há meia hora atrás. Você vai ter que se dedicar tanto ao inglês quanto ao alemão. Ou por 3 línguas, inglês, alemão e francês. Você vai ter que dividir então seu dia ou seus dias em 3 línguas. Dica, se for inglês e alemão, faz assim, fácil. Segunda, quarta e sexta, inglês. Terça, quinta e sábado, alemão. Domingo, inglês e alemão. Revisão da semana, fecha a semana. Precisa de ser 2 horas, 3 horas, 4 horas? Não, 15 minutos. 20 minutos, meia hora de cada. Ah, Wallace, mas eu quero aprender francês também. Aí você tem um complicador. Inglês, francês e alemão. Então, você vai ter que pensar. Vai ter dia que você vai ter que estudar os 2 idiomas. Só que você pode usar uma tática que eu uso, por exemplo. Eu já sei inglês. Então o que eu faço? Eu pego um manual, um texto na internet que fala sobre francês ou alemão, que ensina francês e alemão, em inglês. Você pode usar o Duolingo, por exemplo. Usa o Duolingo. Lá eu não sou muito fã do Duolingo, não, mas você pode usar Duolingo em inglês para aprender o quê? Alemão. Então você está melhorando o seu inglês, aperfeiçoando o inglês e aprendendo uma terceira língua usando quem? Usando o inglês. Eu aprendi lituano em russo. Eu perguntava em russo, minha professora me respondia em russo e com o passar do tempo a gente passou a falar só em lituano. Ou seja, é possível. Eu já dei aula de russo em italiano. Um aluno falava italiano, ele queria aprender russo e queria aprimorar o italiano. Aí eu tive que ensinar para ele parte do tempo que ele teve aula comigo, uns 2, 3 meses, que era só para viagem, russo em italiano. É possível. Então você tem que pensar isso, você vai ter que dividir mais o seu tempo. Doutorado, como mestrado, como graduação, você tem que saber ler. Ler. Ler texto em língua estrangeira é mais fácil que se comunicar. Você com 2, 3 meses fazendo aula aí de inglês instrumental, você bate isso fácil. Eu, por exemplo, lá no Cefet, eu preparo alunos para exame de proficiência de mestrado e doutorado. 3 meses de curso. Dá o quê? Pouco menos, 30 horas de carga horária. Em 30 horas... alunos que saíram às vezes do 0 ou quase 0 já são aptos a fazer uma prova de mestrado e doutorado, porque a prova de mestrado e doutorado ela é uma prova em inglês ou em alemão, italiano, francês ou espanhol, no caso do Brasil, em que você responde em português. Então é mais tranquilo, né? Ok? Vou ver algum outro comentário aqui. Ingrid, eu acho que eu consegui te responder, né? Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Gente, enquanto ninguém pergunta nada, olha só. Vale lembrar que todas as terças-feiras eu proponho essas aulas. Começaram na semana passada. Eu falei na outra aula sobre o sistema metodológico de ensino de idiomas, que é, na verdade, o sistema que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E esse sistema... eu reuni várias técnicas, várias ferramentas, teorias e práticas de ensino de idiomas que tem tanto no Brasil quanto no mundo.
São utilizadas em universidades, em cursos livres de idiomas e principalmente por poliglotas do mundo inteiro. E eu comecei a sintetizar esse sistema, reunir essas ferramentas em um sistema que permitisse as pessoas aprenderem o idioma que elas quisessem. O que eu fiz? Eu primeiro apliquei em mim mesmo, fui cobaia de mim mesmo. O que era gordura, o que não era interessante, eu cortei fora. O que não funcionava, eu cortei fora. Quando eu vi que funcionou comigo, eu passei a aplicar com meus alunos em escolas e aulas particulares, sem avisar que eu estava aplicando um método meu. Uma metodologia quer dizer uma abordagem minha. E eu fui vendo o que era interessante, o que funcionava com um aluno individual e o que funcionava com alunos em grupo, ou em turmas maiores de 10, 15 alunos. Eu falei sobre isso na semana passada, mas eu sempre vou falar sobre o sistema. Todas as aulas eu vou disponibilizar para vocês exercícios. Basta acessar o site, né, www.wallacearmani.com.br. Quem tiver muito interesse, façam o cadastro no site, que vocês vão receber sempre o aviso das lives, das aulas ao vivo, por e-mail. E eu vou sempre enviar nas quartas-feiras pela manhã, amanhã cedo inclusive eu já vou enviar os exercícios de como otimizar o tempo. Eu vou sempre propor atividades que vocês possam fazer em casa, se desenvolver, inclusive para poder controlar o autoestudo, desenvolver o que? A autonomia. Eu sou um autodidata. Eu desenvolvo o estudo de idiomas e aprendizado de idiomas como um autodidata. Mas eu também tenho professores. Eu também tenho amigos que compartilham conhecimentos e informações comigo. Eu também frequentei escolas. Então, assim, eu quero tentar mostrar para vocês que é possível aprender um idioma. Às vezes, a pessoa precisa de ter autonomia, trazer para si a responsabilidade e começar a se desenvolver. Tudo isso, gente, é gratuito, ok? A minha ideia, na verdade, é a seguinte. Semanalmente, aula ao vivo, terça-feira, 20 horas, que é isso que vocês estão vendo aqui. É um ambiente que eu falo algumas coisas, toda aula vai ter um tema já pré-definido. E aí tem um bate-papo. Atividade que eu vou enviar pelo e-mail. E diariamente, eu me proponho a passar pequenos vídeos curtinhos com dicas, comentando alguma coisa, mostrando como eu estudo, o que eu estou aprendendo, trocando ideias com pessoas do mundo inteiro, se puder. Eu quero compartilhar isso com todo mundo. Alguém perguntou alguma coisa? Gente, então é o seguinte, eu não estou vendo nenhuma pergunta, nenhum comentário mais. Eu acho que já são 8h49. A Milene foi minha aluna de italiano. Ela fala aqui, saudades de suas aulas de italiano, eu lhe disse que estava aprendendo espanhol sozinha. Tenho visto que é possível, mas ainda tenho confundido com o italiano. O que posso fazer? Olha só. Isso que ela está falando aqui é muito interessante e eu vou linkar com o que eu falei para a Ingrid. A Milene fala português. Português é uma língua latina. Ela fala italiano. Ela estudou comigo mais de um ano, a Milene já falava italiano. Então assim, a Milene, eu sei que ela fala italiano e ela lê muita coisa mais avançada em italiano. Ela não é uma estudante iniciante. O que acontece? Acontece é que ela está fixando e aprimorando o italiano que ela fala, que ela estudou, mas o italiano se parece com o português, porque ambas são línguas latinas. Elas têm proximidades, muitas palavras iguais, algumas estruturas iguais, ou próximas, né, similares. E ela está estudando espanhol. O espanhol também é uma língua latina, então ela tem português, italiano e espanhol. Milene, é natural que você confunda elas. Principalmente, acredito que deva estar acontecendo com você, como eu já vi com vários alunos meus, e já aconteceu comigo também. Você possivelmente está pronunciando o espanhol com a pronúncia do italiano. Ou você deve estar pronunciando
falando espanhol com palavras do italiano. Eu tenho uma aluna, a Isa, ela é minha aluna de italiano há anos. Só que ela fala espanhol e também é professora de inglês. A Isa, várias e várias vezes durante as aulas, ela pronuncia uma palavra italiana em espanhol ou ela fala uma palavra em espanhol. Ou seja, isso é completamente natural. O que eu te dou de dica é a seguinte: se você está estudando italiano, no momento do italiano, foca só no italiano. Tenta comunicar com pessoas do mundo inteiro que falam italiano, procure amigos na internet, assista vídeos, filmes, tem umas séries muito boas na internet. A Rai produz uma série chamada Gomorra, teve 3 temporadas até agora, é sensacional, sensacional, integralmente em italiano. E eles usam também a variação de Nápoles, e eles falam às vezes na língua napoletana, é bem interessante. E quando você for estudar espanhol, fique só por conta do espanhol. Tenta não estudar as duas ao mesmo tempo, na mesma hora. Dedica meia hora para o italiano, meia hora para o espanhol. No final de semana, revisa as duas. E tentar colocar na cabeça o seguinte: agora é a hora do italiano, agora é a hora do espanhol. A Ingrid falou do inglês, do alemão e do francês. Olha só, inglês e alemão são línguas germânicas. Também têm estruturas parecidas, palavras parecidas. Um pouco mais distante, talvez, entre o português e o italiano, ou o português e o francês, ou o português e o espanhol. Entre o inglês e o alemão. Mas tem muita coisa que parece. Então é muito comum numa classe de alemão, por exemplo, eu sou prova viva disso, já vivenciei, já aconteceu comigo, da pessoa falar alemão pronunciando de uma forma inglesada, ou falar um inglês com a pronúncia do alemão, parecida. Então essa confusão é natural. Com o passar do tempo, isso acaba desaparecendo, né? Aqui, Maria me fala aqui que saudades de você, Wallace. Continua aprendendo inglês, que bom, Maria. Marina é uma aluna adolescente. Às vezes tenho dificuldade de falar. Em que tempo posso falar o inglês fluentemente? Ah, menina, você tem todo o tempo do mundo. Primeiro, você não trabalha. Eu sei, eu te conheço. Você é estudante. Você fica na ONG na parte da tarde e de manhã você está na escola. O que você pode fazer? À noite, final de semana, começa a fazer amizade com pessoas na internet. Pessoas da sua faixa etária mesmo. Quem sabe você não arruma até um namoradinho aí americano. Começa a puxar papo. Coloca seu Facebook, seu Instagram, tudo em inglês. As redes sociais todas em inglês. O celular é em inglês. Usa o Google Tradutor. Começa a escrever coisas e vai tentando corrigir. Conversa com pessoas todo dia, Maria. Todo dia. Todo dia. Essas pessoas estrangeiras, elas podem te ajudar. Te corrigir. Não, isso aqui não está certo, isso aqui não está bom. Para você ter fluência, você vai precisar de tempo. Fluência é tempo. Então, 2, 3, 4, 5 anos. Imagina o seguinte. Maria, você está com o quê? Com 14 anos, eu acho, se eu não me engano. 14, não mais tardar 15 anos. Você com 18 anos, na minha opinião, você tem como falar inglês muito bem. Eu tenho alunas de 14 anos, de 15 anos, que já falam inglês muito bem. Por quê? Estudam inglês, às vezes, 3, 4 anos já. Alunos de 18 anos que já têm inglês desde os 12, dos 13, que é o seu caso. Rapidinho você vai falar. Isso aí é tranquilo demais. Muito fácil. Ok? É tempo. Pega tudo aquilo que eu disse, Maria, sobre a gestão do tempo e tenta aplicar. Isso vale para Milene, para Ingrid e para todo mundo que estiver aí. Tem mais alguma pergunta? Eu também estou com saudades de você. Das duas, né? Tanto da Milene quanto da Mari. Milene, fácil. Marca café. Você sabe que eu sou viciado em café. Maria, em breve irei à ONG. Em breve. Então vou te ver lá também. Eu acho que com isso, gente, eu posso finalizar, né? Já são 8h55. Já tem pouco menos de 1 hora. Mas eu acho que foi bastante proveitoso, pelo menos assim, eu espero que eu tenha sido claro ao máximo com vocês. Não se esqueçam de... no YouTube, sigam o canal. Entrem na página www.wallacearmani.com.br. Divulguem para os amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de escola. O que eu quero é difundir ao máximo isso. Eu acredito que eu tenho muito a oferecer
tenho muita coisa legal para compartilhar. Obrigado, pessoal, me dando parabéns. Grazie, andiamo a prendere um café. Milene disse ali, agradeceu, falou que ia marcar comigo um café em italiano, ela até gastou o italiano dela. A Ingrid, valeu, Ingrid falou que eu ajudei demais, ou eu que agradeço pela participação. O Rodrigo entrou agora, bom demais, quanto tempo? Ou seja, pessoal que entrou aí, que eu não pude dar atenção, eu espero que tenha sido satisfatório, que eu tenha conseguido ser claro e tenha conseguido transmitir, pelo menos assim, o mínimo possível que entre na cabeça de vocês e vocês possam aproveitar isso, né? Eu espero estar toda terça-feira aqui fazendo isso, ok? Boa noite a todos e até amanhã. Ou até a próxima, né?